Olá, turma, dando continuidade com as nossas videoaulas de ciências para as turmas aí de 9º ano da nossa rede. Hoje será a nossa videoaula de número 14, onde nós ainda daremos continuidade ao capítulo 7 do livro didático intitulado Ligações Químicas e Mudanças de Estado. Na nossa videoaula passada, nós trabalhamos o tópico das ligações químicas e eu mencionei para vocês que existem 3 tipos de ligações químicas: as ligações iônicas, covalentes e metálicas. Na videoaula 13, eu trabalhei com vocês apenas as 2 primeiras, que foram as ligações iônicas e covalente. Na nossa videoaula de hoje, eu darei continuidade ainda dentro do tópico das ligações químicas, falando sobre o último tipo de ligação química, que é a ligação metálica. Aí depois passo para o tópico seguinte, que é referente às substâncias simples e compostas, e depois os estados físicos da matéria. Então, começando aí pela ligação metálica, então nós vimos que a ligação iônica, ela é uma ligação química que acontece entre um átomo que tem tendência a perder elétron com outro átomo que tem tendência a ganhar elétrons. Já a ligação covalente, que foi o segundo tipo de ligação que nós vimos, acontece entre 2 átomos em que ambos têm tendência a ganhar elétrons. No caso da ligação metálica, pessoal, qual é a principal característica desse tipo de ligação? Então, primeiro, na ligação metálica, acontece entre átomos em que todos têm tendência a perder elétrons. Como o próprio nome diz, metálica, porque é um tipo de ligação química que ocorre exclusivamente com metais. Então, se você for ver lá a tabela periódica do livro didático de vocês, da página 120, vocês vão ver a tabela colorida em 3 ou 4 tipos de cores. A parte amarela da tabela periódica, que é praticamente, podemos dizer, 90% da tabela, é na cor amarela, o que indica que todos aqueles elementos químicos são metais. Então, os metais, eles têm tendência a formar 2 tipos de ligações, ou iônica ou então metálica. No caso da ligação metálica, ela ocorre exclusivamente com metais, tá certo? Ou seja, todos os átomos que participam da ligação química têm tendência a perder elétrons. Então, se todos têm tendência a perder elétrons, pessoal, esses elétrons eles ficam livres formando uma espécie de nuvem eletrônica. E essa nuvem eletrônica que mantém os cátions, já que nós vimos lá no capítulo 6 que quando um átomo ele perde elétron, ele se converte em um íon de carga positiva chamado cátion. Então os metais eles perdem elétrons, transformam-se em íons de carga elétrica positiva. E eles liberam esses elétrons formam uma espécie de nuvem eletrônica. É essa nuvem eletrônica que mantém essa espécie de ligação que a gente chama de ligação metálica, tá certo? Então, resumidamente, a ligação metálica é isso. Ocorre exclusivamente entre metais. Já em relação ao tópico das substâncias químicas, o livro traz a classificação dessas substâncias em 2 tipos, substâncias simples e substâncias compostas. Então, qual é a diferença entre esses 2 tipos de substâncias? As substâncias simples são aquelas formadas pela união de átomos do mesmo elemento químico. Então, nós temos diversas substâncias químicas que são classificadas como substâncias simples, como, por exemplo, o gás oxigênio. Então, se você for ver a fórmula molecular do gás oxigênio, é O2. Então, esse O2 indica o quê? Que em uma molécula de gás oxigênio, eu tenho 2 átomos do mesmo elemento químico, que é o oxigênio. Outro exemplo, o gás hidrogênio, a fórmula molecular H2. Então, isso significa que em cada molécula de gás hidrogênio, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, nós vimos o quê? Nós podemos perceber o quê? Que na substância simples eu tenho átomos, mas esses átomos são do mesmo elemento químico, não importa a quantidade, é do mesmo elemento. Já a substância composta,
é aquela que é formada pela união de átomos de diferentes elementos químicos. Então, é fácil você separar, fazer essa distinção. Então, o gás carbônico, por exemplo, é uma substância composta. Por quê? Porque ela tem fórmula molecular CO2, ou seja, um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Então, eu já tenho 2 tipos de elementos químicos, carbono e oxigênio. A água, por exemplo, fórmula molecular H2O, indica o quê? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, são átomos de elementos químicos diferentes. Então, por isso que eu classifico como uma substância composta. Já o tópico sobre os estados físicos da matéria, então isso é uma informação simples. A matéria ela pode ser encontrada na natureza sob 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. A nível atômico, a nível molecular, se eu for observar, no sólido eu vou ter o quê? As moléculas mais compactas, mais próximas umas das outras. Já no caso do estado líquido, elas estão um pouco mais afastadas. No estado gasoso, elas já estão bem mais afastadas. Elas sempre tomam a forma do recipiente que os contém. Então, a nível atômico, isso é a principal característica aí dos estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. E aí a gente entra nas transformações da matéria. Quando a matéria passa de um estado físico para outro, ela sempre vai receber denominações específicas. E aí eu trago para vocês, nós temos os 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Quando uma substância encontra-se no estado sólido e ela passa para o estado líquido, por exemplo, um cubo de gelo, eu tiro lá da geladeira, coloco em um recipiente. O que acontece com aquele cubo de gelo? Fora da geladeira, ele vai passar do estado sólido para o líquido. Essa passagem de um estado para o outro recebe uma denominação que eu chamo de fusão. Então, se eu questionasse o que é a fusão é a passagem de uma substância do estado sólido para o líquido. Quando a substância passa do líquido para o gasoso, aí eu chamo de vaporização. Retornando do gasoso para o líquido, eu chamo de condensação ou liquefação. E quando eu venho do líquido para o sólido, eu chamo de solidificação. Já quando eu vou diretamente do estado sólido para o gasoso, eu chamo essa mudança de estado de sublimação. Por exemplo, aquelas bolinhas de naftalina que se utiliza em guarda-roupa, por exemplo, é uma bolinha branca sólida, você coloca lá no guarda-roupa, depois de determinado tempo ela tem desaparecido, ou seja, ela passa do estado sólido diretamente para o gasoso. Então, o nome dessa passagem de estado aí eu chamo de sublimação. E aí, quando ela vem uma substância do estado gasoso diretamente para o sólido, eu chamo de ressublimação, tá certo? Então é isso, turma. Concluímos o nosso capítulo 7. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco aí as principais características dos 3 tipos de ligações químicas, que é a iônica, a covalente, a metálica, distinguir uma substância simples de uma composta e também a questão aí das mudanças de estado físico da matéria. Então, desejo bons estudos a todos vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Vamos estudar, e tirar 10.